para o ponto que diz aqui para a gente. O Espírito Santo distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo 7 e versículo 11. Quem pode ler, por favor? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então nós observamos que o Espírito de Deus, ele vai distribuindo dons para os filhos de Deus. É muito comum no ambiente batista, a gente tem uma crise muito grande com o dom de línguas, certo? Então, assim, se alguém de repente mencionar esse assunto, aí tem crente que fica ressabiado, aquela coisa todinha, acha estranho e assim vai. E no ambiente pentecostal, enquanto no ambiente batista o dom de línguas é olhado com uma certa suspeita, no ambiente pentecostal ele é bem celebrado. E o que acontece? Se nós observarmos aqui a questão dos dons espirituais, nós vamos perceber que o Espírito distribui os dons para a edificação do corpo. Os dons não são distribuídos para a satisfação pessoal ou para inflar o nosso ego. Então, o que acontece muitas vezes com muitos crentes? Eles muitas vezes estão buscando os dons por causa de questões egocêntricas ou pessoais, em vez de pensar no serviço. Porque vamos observar o seguinte, vamos lá. Se nós pensarmos numa bicicleta, a roda da bicicleta é importante, mas se você pedalar sem o pneu, só com o aro, você vai ter dificuldade. Mas se você colocar só o pneu e não colocar o aro, você não tem como pedalar. Aí se você tem uma roda e não tem outra, você vai ter dificuldade. Se você, por exemplo, não vai nem sair do lugar direito, você vai ter que ficar puxando a bicicleta com a mão. Se você tem as duas rodas e não tem pedal, você vai ter dificuldade. Como é que você vai fazer? Você vai ter que ficar, igual criança que não tem equilíbrio, levando a bicicleta, torcendo para aparecer uma ladeira. Aí se você, por exemplo, tem pedal, mas não tem corrente. E eu não estou falando nem de corpo humano, eu estou falando de uma bicicleta. Olha como é que todas as peças são importantes. Eu, por exemplo, aquela pecinha que é para eu passar marcha na bicicleta, quebrou. Então eu não consigo passar marcha para deixar a marcha mais leve na hora de subir ou descer o morro. Para mim está tranquilo, é bom até que eu malho perna, está forçando a perna. Mas lá na frente pode dar um problema, inclusive no joelho. Porque ligamento não tem músculo, né, gente? Então a gente pensa muito em músculo, mas assim, se aqui não tiver legal, a gente arrebenta com a perna da gente. E não é justo a gente ver a irmã Tereza pedindo oração para melhorar o joelho e a gente estragar o joelho só de burrice, né? É um desperdício. Eu lembro quando eu estava fazendo a minha caminhada e vi uma senhora, igual uma chaminé fumando. Eu pensei assim, meu Deus, eu querendo melhorar a minha respiração e ela detonando o pulmão dela. Isso não é justo, certo? Então, voltando a falar do nosso lugar no corpo de Cristo, se cada um conseguir perceber o seu lugar no corpo de Cristo, se cada um vier a buscar revelação de Deus, orientação de Deus para o seu lugar no corpo de Cristo, tudo flui. Mas lembra daquilo que eu falei, o problema do ego? O indivíduo ele acha bonito aquilo ali, e ele quer ser aquilo ali, e Deus não chamou para ser aquilo ali. E ele vai estragar um monte de coisa enquanto estiver insistindo em estar no lugar onde Deus não o quer. Entende? Por quê? É o Espírito quem distribui dons para a edificação. Se em vez de edificação está acontecendo atrapalhação, então a gente precisa observar, certo? Mas percebam,
é uma questão humana nossa. A gente força a barra, certo? Eu estava até conversando isso aqui na nossa assembleia, quando foi ventilado o nome de uma irmã que vem de uma outra igreja como diaconisa. E eu falei, não, deixa o pastor lá verificar a situação e dependendo da caminhada, ele reconhece o diaconato dela, tal, e a gente começa a trabalhar. Por quê? Porque a Bíblia diz, não imponhas a mão precipitadamente. Aí eu pergunto, imagina, você consagra alguém, como é que você desconsagra? Consagrou, já era, já está ali, entende? Então aí você olha para uma situação dessa, o trabalho que você vai ter, certo? Vai ser muito maior do que se você nunca tivesse consagrado. E então, a gente observa aqui, conforme nós vimos no capítulo 12, a gente vê o texto deixando claro para nós, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se o irmão A, o irmão B e o irmão C estão sendo inúteis, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o Espírito se manifesta para que esses irmãos façam algo útil para a igreja. Eu sei que tradicionalmente é comum ter um grupo pequeno que trabalha pelo grupo grande. E aquele grupo pequeno fica sobrecarregado, sufocado por um grupo grande que não faz absolutamente nada e, para não dizer que fica sem fazer nada, reclama do que está sendo mal feito por aquele grupo pequeno que está trabalhando pelo grupo todo. Alguma coisa tem de errado nessa espiritualidade. Por quê? Se um órgão seu não funciona, você vai procurar o médico. Por quê? Porque você percebe que há uma doença no corpo. Ninguém aqui acha normal um olho que não enxerga. Se o olho não enxerga, eu vou procurar atendimento. Uma mão que não segura, eu vou procurar atendimento. Um pé que você não tem firmeza, vou procurar atendimento. Um coração que não bate, não tem como, né, gente? Mas percebam que assim, se a gente tem órgãos que não estão funcionando, pelo menos precariamente, a tendência é até amputar aquele órgão ali, porque ele vai trazer morte, gangrena para o corpo. Mas a gente, como desconsidera isso tudo, a gente não quer perder a amizade, a gente não quer perder não sei o que lá, então deixa como está para ver como é que fica. E aí a gente tem as coisas que tem, certo? Mas agora, o Espírito trabalha de uma forma para que haja uma certa utilidade na caminhada do povo de Deus, porque para isso que a manifestação do Espírito é dada a cada um, ou seja, cada membro, todo mundo, certo? Então a gente observa isso aqui, e o texto chega a dizer que um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, são os dons que nós lemos agora há pouco. Certo? Então você vai reparar que há vários dons, nem todo mundo tem o mesmo dom, e concordando ou não com a existência de um dom ou outro, está aqui na Bíblia. Ou você rasga a Bíblia ou aceita que esses dons estão aqui. E se vai dizer que um dom não existe mais, que critério você tem para usar para dizer que os outros dons existem e esse não? Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se a gente não tem o dom, beleza. Agora, dizer que o dom não existe é comprometer a veracidade da Bíblia. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse negócio. Mas ainda assim, havendo esses dons, quem distribui? Deus. E nós vimos aqui, um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É Ele que quer. Então a gente tem que ter essa atitude de submissão. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Por mais que doa. Então a gente observa essa orientação aqui. Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Quem pode ler, por favor? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e
para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí observa o seguinte, vamos lá. Quem que Deus deu de presente para a igreja de Deus? Quem que deu? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Pelo que você viu aí, né? Quem você deduz que deu essas pessoas, esses ministérios de presente para a igreja? Entende? Então, se foi Cristo quem deu, não tem que ter manipulação nossa. Não tem. Eu, por exemplo, participei de um concílio que eu entendi que o candidato não estava pronto. E aí, no momento que a gente se reuniu para conversar, eu falei, olha só, Deus chamou Davi. Inequívoco isso, é claro isso. Mas entre o derramado óleo na cabeça de Davi e a coroa na cabeça de Davi, teve um processo. Mas o que acontece muitas vezes entre nós? O fulano é filho de Beltrano, é primo de não sei quem, tal. Aí o que acontece? Todo mundo blinda pessoas e faz reunião aqui. Aí antes da reunião dos obreiros, já tem todo um paranauê. Fulano fala com Beltrano, não sei o que lá. Beltrano forçou uma barra daqui, forçou uma barra de lá. E aí quando vai ver, marcou o concílio do cara. Aí às vezes, de repente, o indivíduo, ele não é o momento dele. Mas o pessoal, para não se aborrecer com o pastor dele, que é amigo, importante, influente, não sei o que lá, e vai, deixa o cara. E aí o que acontece? Ele é ordenado, ele é consagrado, ele é filiado à ordem dos pastores. Aí tem uma sucessão pastoral. Aí ele fala o que o pessoal quer ouvir, ele joga para a galera e o pessoal, gostamos dele. Não por ele ser um homem de Deus, um profeta de Deus, mas por ele ser o funcionário ideal que a gente precisa. Aí lá na frente, quando o cara faz algumas coisas, como é que pode? Como é que pode? Não, teve uma série de processos. Ele não chegou do nada ali e fez aquilo. Para ele chegar ali, teve uma cúpula que fez uma média para ele entrar, teve não sei quem que fez não sei o que, teve um monte de coisa, teve um grupo lá, teve uma igreja que reconheceu. Teve um grupo de obreiros que forçou a barra para a igreja, porque às vezes não é decisão da igreja, às vezes é decisão de 5 pessoas que acham que são melhores do que o Espírito Santo. E aí a gente, em vez de Cristo dar pastores para a igreja, homens dão pastores para a igreja segundo o seu coração. Aí a gente tem o rolo, entende? Então é Ele quem faz isso. Para quê, gente? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, o pastor está na igreja para que os santos sejam aperfeiçoados, não para fazer o que os santos querem. Só que o pessoal não entende isso. Não, a gente quer um pastor que faça isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Não. O pastor está ali para aperfeiçoar os santos, para que os santos realizem o ministério. Porque o que acontece? Se o pastor fizer o trabalho dos santos, quem vai realizar o ministério? Porque o ministério é da igreja. A igreja. O pastor é só um membro, como todos os demais. Ele tem que fazer uma coisa, assim como todos os outros membros têm. Não, mas ele é o pastor. Aí não tem aperfeiçoamento. Eu estava conversando, por exemplo, com 2 alunos ontem, e aí a gente estava batendo um papo, né, sobre algumas situações. Né? Aí estava falando, né, de uma determinada pessoa que estava na liderança da igreja e que aquela pessoa ela era muito influente, porque tinha isso, tinha aquilo, dava aquilo, aquele negócio todinho. Aí eu falei assim, olha só, a pessoa pode ser rica, mas a contribuição tem que ser de toda a igreja, porque se todo mundo ficar encostado porque irmão fulano dá as coisas, ninguém vai desenvolver a generosidade. O problema é que a gente tem aquela ideia de que assim, alguém tem que fazer. Não! Todos os membros do corpo precisam trabalhar. Se todos os membros do seu corpo não trabalhar, você tem que buscar tratamento. Por quê? Porque tem doença. Então a gente observa aqui essa situação para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, como o corpo de Cristo vai ser edificado se os santos não operarem a obra do ministério? E como os santos vão operar a obra do ministério se não forem aperfeiçoados? Os apóstolos já tivemos. Os profetas tivemos, em alguns casos podemos ter alguns, evangelistas os temos,
Pastores estão aí, para quê? Para orientar. Mas o indivíduo que acha que sabe tudo, ele não senta para ouvir. Aí sabe o que vai acontecer? Ano que vem ele vai estar daquele jeito. Daqui a 10 anos, vai estar daquele jeito. O mundo muda, mas ele não consegue lidar com as mudanças do mundo. Ele continua com aquela cartilha de 1970 e o pior, não é que ele aprendeu as escrituras, ele aprendeu uma cultura. E aí ele não consegue discernir o que a Bíblia diz e o que a cultura diz. Até hoje tem batista que é contra palmas e bota a Bíblia no negócio. Não quer bater palma, é um direito seu. Deus não tem nada a ver com isso. Não quer falar aleluia? Não fale. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Entende? A irmã não quer botar calça comprida? Não bote. Mas a Bíblia não tem nada a ver com isso. E tem gente que ainda fala: ah, não se faz mais pastores como antigamente. Não existe mais antigamente. Não existe mais antigamente. Antes, por exemplo, o pastor chegava e puxava a orelha da gente. A gente abaixava a cabeça, sim senhor, não senhor. Vai fazer isso hoje. O espírito do Satanás começa a se mexer de uma forma que a pessoa se transforma, né? E aí a pessoa, por exemplo, em vez de perceber, estou errada, preciso mudar, não, começa a intriga, difamação, o inimigo falaz, a calúnia mordaz, né? Cristo pode desprestigiar, como a gente canta. E é o que eu falo com meus alunos, gente, existe o romantismo e a realidade do ministério. Ou Deus toma conta da gente, ou a gente toma conta da gente. E quando a gente toma conta da gente, a igreja deixa de ser igreja. Essa é a situação. E aí quando, por exemplo, Ele nos aperfeiçoa e o corpo de Cristo é edificado, a gente chega à unidade da fé. Ou seja, a gente acredita nessa fé, nessa doutrina, nessa palavra, e a gente junto vai conhecendo cada vez mais Jesus. Lembra? Crescei no conhecimento e na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, a ponto que a gente vai chegando à estatura de varão perfeito, a completa medida de Cristo. Esse é o alvo, essa é a intenção de Deus para nós. Mas Deus não vai forçar a barra, é preciso que haja um quebrantamento e uma atitude de humildade da nossa parte. É o Espírito quem dirige, é o Espírito quem faz, é o Espírito quem fala. A gente apenas discerne, a gente ouve, a gente obedece e a gente pratica. A partir do momento que eu sei o que é melhor, acabou. O Espírito Santo faz o quê? Tá. Vai lá, mostra para mim como se faz. A igreja tem mais de 2000 anos aqui, mas já que você quer me ensinar a fazer o meu trabalho, mostra aí. E aí a gente tem as coisas que a gente tem por aí, né? E o mundo não perde, né? É um vacilo nosso, lá vem o mundo, né? Lá vem a internet. E aí sabe o que acontece? Os mesmos crentes que você não vê evangelizando, que você não vê orando pelos outros, que você não vê apoiando a sua igreja, são os crentes que estão lá na internet para juntar com os ímpios para malhar a igreja de Cristo. É um negócio triste. Por quê? O Espírito é o combustível. Sem combustível, o veículo não vai sair do lugar. Certo?